Fala rapaziada, Botafogo finalista da Copa Libertadores da América em mais de 120 anos de história. É a primeira vez, então você se permita ficar orgulhoso, ficar feliz. Eu fiz a live ontem, soltei os cachorros em alguns erros que achei absurdo do Botafogo, tanto erros técnicos, táticos, de escolha do técnico Arthur Jorge, de decisões dos jogadores em campo, mas sempre exaltando que o Botafogo poderia perder. O Botafogo entrou em campo para não perder de 5, apenas isso, e ganhar a classificação para a final. Entrou em campo poupando pendurados. Eu acho que cometeu um erro de botar em campo o John ainda, depois colocar em campo outros pendurados e tal, mas conseguiu ainda riscos e pormenores sair ileso. Lógico, o Matheus Ponte está expulso, mas ele é reserva. Então conseguiu sair ileso para a final. Vamos com um time com força máxima, os titulares, e quase máxima entre os reservas. Então, tudo ok, saiu como planejado. O time poderia perder, não precisava ganhar o jogo. Então, é isso que importa. Estamos na final, pela primeira vez na história. Vocês vão assistir o momento mais épico da vida do clube Botafogo. Não botafoguense, mas do clube Botafogo. Será dia 30 de novembro. E aqui temos várias reações, vários comentários. Tem aqui o povo da Jovem Pan Esportes, tem o Rica Perrone, tem aqui o Jorge Igor, tem vários caras falando sobre a vitória a classificação do Fogão de ontem. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. E mais que tudo, o sexto ponto, seja feliz, botafoguense, seja feliz, comemore, tire sarro dos rivais, porque o que eles falarem hoje, foi quase, hein, olha, quase pipocou. É tudo dor de cotovelo. Eles queriam estar onde nós estamos agora. E só nós e o Galo, no Brasil inteiro, no continente inteiro, estamos. Então, curta, desfrute. Você esperou 120 anos para esse momento. Então é hora de curtir e torcer, rezar, fazer promessas até o dia 30 para a gente ganhar esse título da Libertadores. E quem sabe até lá, né? A minha previsão é que nós chegaremos contra o Palmeiras no dia 26, né, que deve ser o dia de novembro, para ganhar o título no Allianz Parque. Então podemos chegar em Buenos Aires já com a taça na mão, buscando a segunda. Então vamos lá, pessoal, vamos pro vídeo e depois a gente conversa um pouco mais. A derrota para o Peñarol por 3-1, o Botafogo está numa final de Libertadores pela primeira vez na sua história. É para o torcedor comemorar, não fez um bom jogo hoje, é bem verdade, mas tinha a vantagem dos 5-0 que construiu aqui no Brasil. E aí, claro, teve algum momento de sufoco, ali 2-0 e tal, mas a vantagem era tão grande que o Botafogo, claro, mesmo perdendo de 3-1, tá nessa decisão. Libertadores da América é isso, não pode titubear, não pode dar moleza, e essa torcida do Botafogo com certeza tá muito feliz. Torcedor do Botafogo, um certo alívio aí no final, mas tá feliz, tá contente, porque no dia 30 de novembro estará lá contra o Atlético Mineiro, final brasileira mais do que garantida, final alvinegra, e daqui a pouco a gente fala de um clube que também teve uma noite especial, um resgate da sua história. O Cruzeiro também está numa decisão de Sul-Americana, já são 3 brasileiros, né, contando as 2 decisões. Amanhã é dia de Racing e Corinthians para saber se vai ter mais um brasileiro ou se algum argentino vai furar essa fila aí e vai conseguir chegar, no caso, o Racing. Meus amigos, boa noite para vocês, boa noite para o Bertozzi, para o Jean, para o Donan, para o Celso Zelt. Vamos falar, eu acho que dessa campanha do Botafogo, dessa chegada, primeiro a gente pensando nessa chegada aí, essa final inédita da Libertadores da América. Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros. 4ª final brasileira em 5 anos, né? De 2020 para cá, nesta década, só o Boca Juniors, e daquele jeito, sem ganhar de ninguém, conseguiu furar, né, esse domínio brasileiro que vai se estabelecendo na Libertadores, domínio técnico, domínio financeiro, enfim, superioridade muito clara aí dos clubes brasileiros. E para o Botafogo, acho que é a vitória de um projeto técnico, né, de entender, aprender com alguns erros do passado recente, de acertar muito na montagem de elenco, na escolha da comissão técnica, e não caiu do céu, não. Eu sei que, assim, racionalmente, o Botafogo nunca teve a menos de 3 gols de vantagem, né, no jogo de hoje. É que os 90 minutos pro torcedor devem ter sido esquisitos, né, porque o jogo estava tenso, sem que a matemática dissesse que precisava estar tenso, né, mas o jogo foi tenso. Porque o Botafogo me parece não ter tido aquela abordagem ideal, a abordagem correta para o jogo.
e isso acabou custando ali um pouquinho da paz do torcedor ao longo dos 90 minutos. Mas eram 90 minutos que, independentemente de como passassem, terminariam assim, né? Com a festa do torcedor, com a festa dos jogadores. O Peñarol termina uma campanha bastante honrosa e acho que acima até do sarrafo que esse time tinha. E parabéns ao botafoguense, porque é o sonho de uma vida, né? Tá numa final de Libertadores, é o sonho de gerações, de outros times que poderiam ter chegado e não chegaram. Esse é o time que faz história, então, colocando o Botafogo pela primeira vez numa final alvinegra. 30 de novembro, Buenos Aires, Monumental de Núñez, vai ser uma grande festa. O Galo buscando o segundo título, o Botafogo o primeiro, mas é o Brasil, então, dominando mais uma vez a Libertadores. E lembrando, o Brasil terá 4 times no Mundial de Clubes, Atlético ou Botafogo, mais Flamengo, Palmeiras e Fluminense que já estão lá. Vai ser o único país com 4 representantes. Agora, falta saber qual dos alvinegros será. A gente fala final inédita para o Botafogo, um confronto inédito de final de Libertadores também. Jamais a Libertadores foi decidida por Botafogo e Atlético Mineiro. Aí, né, prof, a gente olha e fala, bom, hoje não foi o melhor dos jogos do Botafogo, com certeza, longe disso. Mas eu acho que chega na final o time que apresentou o melhor futebol nessa Libertadores, depois principalmente que engatou, né? Que chegou o Arthur Jorge, pensando em mata-mata, pensando na campanha que o Botafogo fez, tirando o São Paulo, tirando o Palmeiras, tirando esse Peñarol, deixando 11 títulos de Libertadores aí pelo caminho. Acho que o melhor futebol chegou aí à decisão, né? A gente pode falar, talvez, os 2 melhores, mas hoje falando do Botafogo especificamente que jogou, talvez o melhor, né, prof? Tudo bem? É o melhor sim, William. Tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros, todos e todas que nos assistem. O que te leva a uma final de Libertadores é o conjunto da obra. É o que você faz ao longo de toda a campanha. Muita gente ganha o último jogo, inclusive o Peñarol, acontece isso e está fora. O Botafogo faz uma campanha histórica em vários sentidos. Ele pode ser o primeiro time que vem do que a gente chama aqui no Brasil de pré-Libertadores a ser campeão. O Olímpia veio de uma pré-Libertadores, mas parou no Galo de 2013 na final. Essa decisão torna o Botafogo o último dos 12 mais tradicionais clubes brasileiros a disputar uma final de Libertadores. Dos 12 mais tradicionais, o Botafogo era o último. E com isso que o Botafogo, lá no começo da campanha na Libertadores, perde o Júnior Santos, que era o seu principal jogador naquele começo de competição, e conseguiu reposição à altura. O Botafogo hoje tem algumas posições, a lateral esquerda, então, é um luxo. Tanto o time sem um lateral esquerdo, o Botafogo tem 3 confiáveis. Então, Textor à parte, principalmente, encontrou um técnico que era o que começou a mudança de rumo do brasileiro, né? Aquele brasileiro que o botafoguense nem quer lembrar mais. E eu acho que também é um pouco por causa daquilo que o jogo hoje foi mais tenso. Essa sombra de coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas hoje teria que acontecer muita coisa. Mesmo o Botafogo não jogando nem sombra do que pode jogar, o Peñarol esteve longe da diferença de 5 gols. Isso do ponto de vista racional. No calor de um jogo de futebol, claro que o torcedor ficou tenso, mas é um mesmo... Sabe, prof, que a gente estava na redação vendo o jogo e eu não lembro quem ainda falou assim, olha, rapaz, se o Peñarol faz o segundo gol, vira o primeiro tempo 2-0, hein? Aí eu parei, pensei e falei, mas cara, matematicamente, se o primeiro tempo virar 2-0 pro Peñarol, ele ainda não vai ter chegado nem na metade do que ele tem que fazer, né? Então... Muita coisa. Era muita coisa, e quando a gente falava que era difícil, que era quase impossível, contava com isso também. A gente sabe que jogo de Libertadores é assim até o fim. Peñarol é um time aguerrido, os jogadores saíram chorando, a torcida ainda tem esse episódio dos pibes, né? Dos pibes presos aqui, Libertar para os pibes, toda aquela história de defender-se não é delito, eram 2 faixas que tinham ali do estádio, jogo que mudou de lugar, e mesmo assim o Botafogo volta classificado e muito ciente do que pode fazer desse jogo único. Botafogo hoje é um time que sabe até onde pode chegar. Então, por tudo isso, o torcedor botafoguense nunca vai esquecer essa classificação. Ficou para a história, é coisa para contar para os netos. Jogo com expulsões, o Aguirre foi expulso no intervalo do primeiro para o segundo tempo, deu uma pisada lá no John, acabou saindo o Ponte expulso também, de forma até rápida no segundo tempo. O Ponte pouco jogou, né? Exatamente. Então, assim, um jogo que teve uma série de fatores extra-campo, dentro de campo e tal, que acabou combinando aí com essa classificação do Botafogo, mas teve muita coisa acontecendo. O ônibus do Botafogo hoje apedrejado também, antes da chegada
ao centenário, você falou a mudança de estádio, enfim, muita coisa aconteceu, mas o Botafogo teve que superar tudo isso, porque, de novo, tinha uma vantagem incrível construída lá no primeiro jogo. Jean Oddi, tem muita gente falando, poxa, mas o jogo de hoje, caramba, mas tomou 3 do Peñarol, mas assim, acho que o jogo de hoje é um ponto fora da curva, o jogo de hoje é uma coisa assim à parte, mediante tudo que aconteceu, que eu citei aqui. O Botafogo da final contra o Atlético Mineiro é outra coisa, e hoje o Botafogo estava bem mexido, por opção do treinador e opção correta, inclusive, né? Tudo bem, Jean? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho assim, desde que acabou o jogo da semana passada, a gente já sabia que, do ponto de vista do olhar para a final, pouco importaria aquilo que acontecesse no jogo de hoje. Você falou isso, inclusive, né? Exato, que o jogo de hoje não teria valor algum nesse sentido, a não ser que, evidentemente, o Botafogo perdesse alguém para a final. Ah, ok, perdeu o Matheus Ponte, mas o Matheus Ponte não ia jogar a final, não ia participar do jogo. Então, assim, conseguiu não perder nenhum dos seus jogadores, os pendurados começaram no banco, só um deles acabou entrando, né? O John, eu achei até que o John realmente, pelo que era o jogo, todo o clima, o John foi um risco colocá-lo como titular, mas no fim das contas, nesse aspecto deu tudo certo. Olhar para péssima atuação de hoje, porque também foi muito ruim a atuação de hoje. Olhar para a péssima atuação de hoje e ver nisso qualquer motivo para desacreditar esse time do Botafogo ou imaginar que a equipe vai ser mais fraca na final da Libertadores ou na sequência do Campeonato Brasileiro não faz sentido algum. Aliás, pelo contrário, é bom lembrar que esse time que entrou em campo hoje porque o Botafogo escalou seus principais jogadores contra o Bragantino, porque o Botafogo vai escalar os seus principais jogadores contra o Vasco, porque o Botafogo briga também pelo título brasileiro. Então isso também pode ter contado, né? Além dos poupados que estavam pendurados, outros jogadores foram poupados. E aí, provavelmente, olhando de maneira correta para a importância que tem o título brasileiro para o Botafogo. Então, assim, por mais que... E você pode até falar, realmente, porque tudo bem, eu até entendo o torcedor do Botafogo, que é um daqueles torcedores sempre com o pé atrás. A exemplo do, sei lá, torcedor do Atlético, torcedor do Palmeiras. Tem algumas torcidas que têm essa prudência, vamos dizer, até o último momento e tal. Tudo bem, esse torcedor pode até olhar, se sai o segundo gol no primeiro tempo. Porque, de fato, né, o Bertozzi mandou uma estatística, foi o primeiro tempo com mais ações de um time dentro da área, nesta Libertadores, não, desde 2013. Desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. Então, claro, o Peñarol ficou muito na área, poderia ter saído um segundo gol, o Aguirre poderia não ter feito a bobagem que ele fez, porque é absurdo. Se eu sou torcedor do Peñarol, eu fico maluco. Agora, mesmo que tudo isso, né, tivesse acontecido, então assim, ele não tivesse sido expulso, que o gol saísse no primeiro tempo, seria muito difícil. Porque é óbvio que a postura e o comportamento do Botafogo também tinha a ver com aquele placar agregado o tempo todo. Então, eu entendo esse temor que talvez alguns botafoguenses tiveram em algum momento do jogo, mas a verdade é que não há motivo algum para preocupação. Apesar de ter acontecido o que aconteceu, apesar da derrota, o Botafogo chega muito forte para a Libertadores e daqui a pouco a gente pode discutir. A gente já vai fazer projeção aqui já. É o favorito para o título brasileiro com 3 pontos de vantagem sobre o vice-líder. Então eu acho que assim, não há absolutamente nada, olhando para a temporada, para se criticar no Botafogo. Hoje, evidentemente, cabem algumas críticas, mas acho que elas são irrelevantes. Porque eu ouvi também, você também estava na redação, mas sabe como é que é, né? Classificou, mas com uma derrota dessa, tomar 3 do Peñarol, não vejo nada disso não, dona. Acho que hoje como eu falei, é um jogo à parte, pega, coloca numa caixinha ali, fez o que tinha que fazer, sai sem perder nenhum jogador para decisão. Podendo escalar time completo contra o Vasco. Podendo escalar time completo contra o Vasco, que é a briga pelo título brasileiro onde o Botafogo é líder e está com mais vantagem agora desde a última rodada. Quer dizer, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje foi um momento atípico, uma outra situação. Põe ali na caixinha, passou, acabou, é outra conversa. Acho que não afeta em nada para ser... mas eu acho que não abala em nada, acho que é outra conversa. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Arthur Jorge, inclusive, deve ser questionado sobre isso, mas eu não vejo problema nenhum. Ou você pensa diferente? Muito boa noite, William, companheiros, fã de esporte, prazer estar aqui. Eu também acho que não fica num tipo de resquício projetando para uma final. A gente pode ter uma escolha, olhar para o lado negativo, para o recorte negativo, de que hoje, de fato, a atuação foi terrível. O Botafogo perdeu o controle, né? Principalmente no primeiro tempo, muito chutão, meio campo, né, não tendo nenhum domínio da partida e entregou uma emoção para o torcedor do Botafogo que ele não está nem acostumado a ter
nessa temporada. Só que a gente tem que olhar para o que levou o Botafogo para uma final de Libertadores. Exatamente. A grande temporada, o grande trabalho, um projeto esportivo que tem, obviamente, agressividade financeira, mas tem consciência nas contratações, tem um modelo de jogo a ser seguido, né? Tem contratações criteriosas e muito criativas. Hoje foi uma partida atípica e o Botafogo correu riscos. Mas a gente também está falando de uma equipe que tem uma história única e inesquecível de superação dentro da própria Libertadores. Saindo de uma pré-Libertadores, tendo uma mudança de técnico dentro da fase de grupos que estava, para muitos, já praticamente eliminado. Né? Chega depois do Arthur Jorge, o time engrena e aí passa por 3 adversários que juntos têm 11 títulos de Libertadores. Então esse Botafogo, ele exorcizou fantasmas, ele passou por grandes testes, né? Quando o assunto é tradição. Obviamente ele sofreu em alguns momentos, né? Contra São Paulo, contra Palmeiras e contra o próprio Peñarol hoje, mas ele é um Botafogo que pratica o melhor futebol, para mim, do futebol sul-americano, o melhor desempenho. Isso. É o líder do Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito forte. Hoje, com muita inteligência da comissão técnica, preservou os jogadores pendurados, a não ser o John, e deu certo. Se você for analisar friamente, ele fez um 5-0 que poderia ter sido até maior, que proporcionou o time titular contra o Bragantino, venceu o jogo e abriu uma vantagem para o Palmeiras. Hoje preservou e não perdeu ninguém para a final, ninguém dos pendurados, ninguém expulso. Então vai ter uma força máxima para a final. E como o Jean falou, vai enfrentar um clássico agora também com seus titulares. Então, apesar da atuação ruim, o botafoguense ele tem muito mais pontos positivos para se apegar e para confiar que essa história pode terminar com uma glória eterna. Obviamente respeitando muito o Galo. Sim. O que eu estou querendo dizer é que o Botafogo vai chegar com uma outra cara, com uma outra versão para o jogo do dia 30 no Monumental. E o andar do jogo, a postura e até o que aconteceu, que foi um jogo com faltas, com cartões, né, com expulsões, isso acaba mostrando o acerto da decisão. E a gente discutiu isso aqui semana passada. A gente falou, olha, o Botafogo tem que ir com o que tem de melhor ou tem que preservar alguns jogadores? Você teria 2 motivos para preservar. 1, a disputa do título brasileiro. 2, o perigo de perder jogadores para a final. E esse perigo, assim, não tinha por que correr. Realmente, né? Você teria... É claro que assim, não dá para confiar 100% que o jogador vai ter dentro do campo o tempo todo a inteligência emocional ali de ficar longe do cartão, evitar uma disputa. E posso até dar um exemplo? A gente citou uma expulsão tola e inadmissível do Aguerre. Sim. O mesmo a gente pode falar do Matheus Ponte. Concordo. O Matheus Ponte ele conseguiu tomar 2 cartões amarelos justos em menos de 2 minutos. Exato. Então, assim, você tinha ali uma vantagem numérica para administrar e você iguala um jogo, você complica mais um jogo de uma maneira, assim, inaceitável. Então, esse tipo de atitude, o Arthur Jorge precisa trabalhar. Porque num jogo, numa final, isso conta muito. Vamos lembrar a final, Flamengo e Atlético Paranaense. Opa. Sim, a expulsão. Uma expulsão. O Atlético Paranaense estava melhor no jogo. E compromete uma e aí final. Expulso, sai o gol do Flamengo, acabou o jogo. Eu só acho que na estratégia dos poupados foi muito arriscado escalar justo o goleiro. Porque esse é o tipo de jogo que é o goleiro que toma amarelo. Eu passei o jogo inteiro olhando o John, o que era cera, o que não era, e ele caiu muito. Mas ele teve que dar uma segurada na cera. Você vê que ele não fez a cera do tiro de meta, por exemplo. Que é uma cera que rende amarelo. A cera da lesão é uma cera que, em geral, não rende o cartão amarelo pelo árbitro, porque ele não tem essa capacidade de julgamento. Né? Não é médico. Mas eu tô contigo, Celso. Até porque, às vezes, cara, você toma um cartão amarelo por um lance ríspido sem querer, né? Eu não sei, assim, olhando a importância do Bastos também, eu ficava na dúvida ali sobre... E o Barbosa teve que entrar, né? Então. Exato. Esse estava pendurado. Que teve um momento, né, que o Peñarol pressionando muito coloca um atacante 1,96 e o Danilo Barbosa passou a jogar na zaga. Ele recuou porque o Bastos estava pendurado. Poderia ter sido expulso e perder uma final. Então ele tem que colocar o Barbosa, que também já tinha, né? Aliviar o setor ali, né? E acabou sendo importante ali pro jogo aéreo. O bom pro Botafogo é que o glorioso centroavante de 1,96 parece que não tem muita intimidade com a bola, né? Briga um pouco, né? Essa foi a sorte. Quer mais uma cerejinha? Com a bola, né? Isso. Bota mais uma cerejinha no bolo do Botafogo. Fala aí que eu vou acionar o Rafael Marques. Faltam o quê? 9 minutos para acabar o dia 30? Isso. A final é daqui a um mês, gente. O que vai rolar de água debaixo dessa ponte
desse Mateu Ponte, o que vai rolar de água debaixo dessa ponte em relação a rodadas do Brasileiro, em relação à briga com o Palmeiras. Tem o jogo dia 26, né? Tá marcado pro dia 26 agora. É muito distante essa final com o Atlético. E tem uma próxima rodada com 2 clássicos, né? O Botafogo recebe o Vasco e o Palmeiras vai até a Neoquímica Arena para enfrentar um Corinthians que está desesperado, brigando contra o rebaixamento. Tem provas de fogo aí e tempo suficiente para daqui a um mês ninguém nem ter essa impressão do pequeno sofrimento que teve hoje, né? Teve sofrimento porque é o Botafogo, é o botafoguense, é aquela coisa do histórico, mas na letra fria do que foi esse jogo, o Botafogo jamais deixou de ter uma vantagem segura de 3 gols. Sim. E eu acho que assim, pensando no torcedor botafoguense, obviamente ele teve uma emoção desnecessária no jogo de hoje, mas ele vive um sonho. Esse clube lógico, até outro dia, ele estava falido numa Série B. E hoje ele está numa final inédita de Libertadores. Exatamente. É líder do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o caminho comemorar. é esse. Fala, Jean, que eu vou acionar o Rafa. Não, só uma curiosidade rapidinho, porque foi engraçado, né? O Hélio de la Penha, botafoguense, foi entrevistado no intervalo do jogo. Cara, e ele assim, né? O jogo tava daquele jeito ali, sem nenhum... Tava tenso. Sem nenhum 1-0 e ele tratando, cara, como se não, agora vamos ver, vamos manter esse jogo, a seriedade, voltar, quer dizer... Em nenhum momento ele passou pela cabeça citar a vantagem, né? A situação confortável que o Botafogo tinha. Não, era realmente como se tivesse 1-1, 1-0 pro Botafogo, Júlio. E ele não estava fazendo humorismo. Não, exatamente. Não é porque ele é humorista, é porque ele é botafoguense. É muito legal isso, né? Essas características de torcidas, porque isso de fato existe, né? Se for comparar, sei lá, a torcida do Botafogo e a torcida do Flamengo neste aspecto específico, são torcidas muito diferentes, né? E não tem julgamento sobre o que é melhor, o que é pior, mas são espíritos diferentes de encarar as competições e a proximidade das finais, ou dos títulos, ou dos grandes feitos. Até para passar para o Rafa, eu só entendo o seguinte, a final da Libertadores vai ter 2 torcidas com um espírito muito parecido, A gente convive com vários atleticanos aqui, com vários torcedores do Botafogo também, e o espírito é sempre esse. A diferença é que, assim, o Atlético nos últimos tempos ganhou Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, tirou aquela zica do Campeonato Brasileiro, né? Meio século sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, o atleticano já, né, tá com uma vibe um pouquinho diferente. O do Botafogo precisa do carimbo de um título para realmente... Vai acabar! Apita o árbitro, acabou! É fim de jogo no Centenário! O Botafogo, pela primeira vez, está na final da Libertadores da América! Dia 30 de novembro, Buenos Aires, a grande decisão, outra vez decisão brasileira, Botafogo e Atlético Mineiro. Na ida, Botafogo 5, Penharol 0. Hoje, Penharol 3, Botafogo 6-3 na soma dos 2 jogos no placar agregado. Comemoram os torcedores do Botafogo, jogadores do gramado. Parabéns, Fogão. Tem decisão brasileira outra vez na Libertadores. Torcida do Botafogo, todo mundo feliz. Nosso Guilherme Nápoles também acompanhando a festa do Botafogo. Por enquanto, graças a Deus, não temos sinais de violência. O Botafogo aplaudir a sua torcida e tem que aplaudir mesmo. Aliás, se tudo der certo, se eles ainda estiverem sóbrios, já mandei para 2 coleguinhas nossos que estão na torcida do Botafogo lá no Centenário, evidentemente fazendo festa. Se der ainda na programação da Bandeirantes, da Jovem Pan. Acontece. Acontece. Tá tudo bem. Não tinha feito ainda. Ninguém entendeu. Hã? São Bandeirantes da Comunicação. Exato, aqui no estado, enfim. Aqui na Jovem Pan, evidentemente. Na rodovia. Na rodovia dos Bandeirantes. Que pega muito bem. Exatamente. A Jovem Pan sempre lá. Com certeza. O motorista, inclusive, desenvolve boa velocidade, que é a expressão. Exatamente. Não é para falar essa bobagem. Mas, enfim, como eu acabei de falar bobagem, mas a vitória do Penharol justa nos 90 minutos, mas mais justa ainda, sobretudo pela segunda etapa histórica, há uma semana no Newton Santos, os 5-0 espetaculares levam no agregado, claro, com esses 3-1 justíssimos do Penharol, que foi bem melhor na primeira etapa, teve 9 oportunidades contra apenas 1 do Botafogo, fez 1-0, podia ter feito mais no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, o goleiro Aguirre fez a bobagem, pisou
no John do Botafogo, acabou sendo devidamente expulso, não temos as imagens, mas imaginamos que seja isso mesmo. Veio para a segunda etapa, o De Amores teve que entrar no meio campo, lugar do Garcia, no meio campo na meta, saiu o volante Garcia, e o Penharol veio para cima, o Botafogo demorou para se achar, tomou o segundo, foi buscar os 43 para 44 da segunda etapa em Montevidéu, o gol do excelente Almada, ainda tomaria um gol em posição ajustada, o terceiro gol, que foi a justiça ao que foi aos 90 minutos, mas muito mais justo, por óbvio, como você destacou, Chacon, Zé e torcida da Jovem Pan e do Botafogo, esse momento histórico. Pela primeira vez se enfrenta numa final de Libertadores Atlético e Botafogo, a segunda final do Galo de Libertadores e a primeira do Fogão, um jogo fantástico, dia 30 de novembro, agora em Buenos Aires. O Botafogo é finalista da Libertadores 2024, desde a semana passada. Foram 7 dias de espera para que o jogo de hoje apenas confirmasse aquilo que vimos na última quarta-feira no Newton Santos. Uma grande diferença de uma equipe em relação à outra. Porém, o Botafogo passou por alguns sustinhos em Montevidéu. Alguns esperados, alguns dentro da expectativa, dentro do pacote, outros não. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Like, se inscreva, ative o sininho, se inscreva aqui no canal da TNT. No primeiro tempo, o Botafogo claramente deu a bola ao Penharol. O Botafogo se defendeu, abdicou de jogar. A gente pode dizer isso, o Botafogo entrou no primeiro tempo para não jogar. Rifar a bola, afastar, voltar com boas intervenções da sua dupla de zaga, especialmente do Bastos. Em compensação, essa estratégia trouxe alguns problemas, porque o Botafogo não conseguia ter uma saída de contra-ataque. O Penharol ficava rondando a área, o Penharol ficava dominando essa bola no meio-campo, com muita liberdade do Léo Rodrigues pelo lado direito, e tudo passava por ele, os cruzamentos, as bolas invertidas, e isso foi deixando o jogo um pouco mais arriscado para o Botafogo. Verdade que dos 21 aos 29, o Botafogo teve 3 oportunidades de gol. Uma bola parada com o Alex Telles, um lance do Savarino que começou numa jogada de lateral e uma chance com o Tiquinho. Mas o Penharol era, no primeiro tempo, e já era de se imaginar, a equipe que conseguia propor o jogo, ditar o ritmo, mas sem grande perigo, sem um bombardeio ao gol do John. Só que aí sai um chute do meio da rua do Baez, que o John não consegue pegar. O John, pra mim, teve uma noite muito ruim, muito insegura hoje no Uruguai. Mas eu não coloco necessariamente esse primeiro gol na conta dele, não. Logo depois desse gol, tem um lance de barata voa, o John sai mal, lance de bola parada do Penharol, o Danilo vai cortar, a bola bate no Marlon Freitas, quase entra contra. Um momento em que o estádio vem numa maré de euforia e o Botafogo dá uma descontrolada, dá uma desconectada, dá uma desarrumada. E o John vinha passando muita insegurança para a defesa do Botafogo. Não gostei da noite do John, não sei se o fato de ter jogado pendurado pesou de alguma maneira, mas algumas saídas inseguras, e eu vou falar do John no segundo gol do Penharol, que eu acho que poderia ter feito coisa melhor. Então, o pecado do Botafogo no primeiro tempo foi não ter colocado a bola no chão. Porque quando vem o segundo tempo, aí é verdade que com um homem a mais, porque o Aguerre, né, de uma maneira pouquíssimo inteligente, pisou do John depois do apito final do primeiro tempo e foi merecidamente expulso, merecidamente pelo gesto agressivo e pela falta de inteligência de cometer, né, o erro que cometeu. O Botafogo, com mais espaço e um pouco mais tranquilo na volta do intervalo, começou a botar a bola no chão. E mesmo sem vários titulares, uma coisa a gente também precisa ressaltar, né? Essas dificuldades que o Botafogo encontrou no primeiro tempo também se devem às ausências dos seus principais jogadores de criação, articulação, lucidez, velocidade. O Botafogo começou o jogo sem Almada, o Botafogo começou o jogo sem Luiz Henrique, sem o Igor Jesus, que tem uma movimentação muito diferente da movimentação do Tiquinho no ataque, sem o Gregory, que é um pilar de marcação do meio-campo, que também auxilia muito na saída. Então, esses jogadores fizeram falta. E aí o Botafogo entendeu que precisava poupá-los por causa dos cartões, o risco de perdê-los para a final. Com isso, ele perderia a qualidade e faria um jogo mais pobre do ponto de vista técnico. Dentro da estratégia, você vai para o intervalo perdendo por um gol, ferimentos leves. E aí, quando tem a expulsão do Aguerre, mais espaço, dá para botar a bola no chão, dá para jogar, e o Botafogo vai começando a se soltar no segundo tempo, principalmente por ter também a entrada do Almada. Tem uma chance com o Marlon Freitas logo de cara, tem o pênalti, que o árbitro desmarca, porque realmente a distância era muito curta do Tiquinho pro zagueiro, do Penharol, não tem um movimento antinatural ali, o problema é que ele já tinha pitado e o Vitinho ia seguir na jogada e ia fazer o gol. Vitinho, que minutos antes tinha cometido um erro grave, deu passe no pé do companheiro, perdeu a bola, ataque do Penharol, cartão amarelo. Erro do início ao fim na jogada. Precisou ser substituído pelo Ponte. O Ponte faz o que faz, que é inacreditável. Só que é depois do Botafogo tomar o segundo. O Botafogo voltou melhor pro segundo tempo, botando a bola no chão, conseguindo sair em velocidade, tendo oportunidade para empatar o jogo. E aí, depois do pênalti, o Botafogo novamente dá uma parada. E aí o Penharol, novamente num chute de fora da área, faz um gol, faz o segundo. Para mim, um gesto técnico ruim do John. Uma bola que não vem no ângulo, não vem na gaveta, e o John não faz o melhor movimento para tentar chegar nela, não consegue, 2-0. O Botafogo conseguiu tomar um gol do Penharol com um a mais em campo. E depois, ainda ferimentos leves, 2-0. Vida que segue.
O Matheus Ponte entrou no lugar do Vitinho justamente pelo risco do Vitinho ser expulso. Em 1 minuto ele toma um amarelo e um vermelho. Faz 2 faltas e é expulso de uma maneira inacreditável. E aí, o que era para ser um jogo de uma administração tranquila, começa a ficar tenso. Tenso. A ponto de o Arthur Jorge precisar tirar o Bastos, porque já tinha um cartão amarelo e estava correndo o risco de tomar o segundo e ficar fora da final, e colocar o único zagueiro do banco como opção, que era o Barbosa, pendurado para a final. Mas o Barbosa entrou muito bem, inclusive participa da jogada do gol do Botafogo. Então o Botafogo perdeu uma chance hoje, principalmente, eu nem me refiro ao primeiro tempo, porque de fato os desfalques pesavam muito, mas no segundo tempo, com a Almada em campo e com superioridade numérica, o Botafogo, se conseguisse colocar mais a bola no chão, um pouco mais de calma e de tranquilidade, o Botafogo não sairia derrotado hoje do Uruguai. Tanto que, numa dessas jogadas, com titulares já presentes, sai o terceiro gol. Barbosa, a bela bola pro Almada, limpa o marcador vai pro chão, abre do Marlon Freitas, para mim o melhor do Botafogo na noite, que devolve pro Almada. O que decidiu hoje o jogo, os rumos do jogo, foram 2 coisas que decidiram. A vantagem que o Botafogo obteve, claro, condiciona. Você reduz o ritmo, você tem um outro nível de concentração. É meio que natural, é meio que difícil de evitar isso, né? E a segunda coisa que explica é a quantidade de mexidas no time titular. Acho que o Arthur Jorge poderia, por exemplo, ter o Alan, que poderia fazer um papel defensivo melhor do que o Tietê. Acho que o Arthur Jorge demorou, poderia já no primeiro tempo dar um socorro na marcação em cima do Léo, o camisa 8 do Peñarol, tudo passava por ele, mas entendo que eram situações, hoje, eram riscos que o Botafogo podia correr. Normal algum nível de tensão, normal algum nível de nervosismo. O Peñarol era franco atirador, não tinha nada a perder, né? Começou a disparar de fora da área. Depois do gol ainda tem uma desatenção do Botafogo, porque aí você fala do relaxamento. 2-1, 6-2 no agregado, acabou. Acabou, o jogo na casa dos 40. O Botafogo ainda toma o gol na saída de bola. Ainda toma o terceiro numa bola pelo alto, Danilo Barbosa dava condição, o camarada saiu na cara do John, fez o 3-1. Mas a vaga é incontestável, a classificação é incontestável, a diferença de qualidade é muito grande, e o Botafogo correu os riscos que poderia correr. Até porque poupar alguns jogadores hoje era importante, não só pensando em não perder os pendurados para a decisão, mas também pensando no que vem por aí. O Botafogo tem clássico contra o Vasco, o Botafogo tem uma reta final de Campeonato Brasileiro que será dura contra o Palmeiras, o Botafogo terá, há 4 dias da decisão, uma outra decisão dentro do Allianz Parque, provavelmente, se eles chegarem com essa mesma distância, né, nessa mesma pegada para brigar pelo título brasileiro. Então, também era necessário que o Botafogo hoje fizesse essa administração dos que não jogaram e descansaram e dos que não precisavam forçar o ritmo dentro de campo. O Botafogo está na final, o Botafogo coroa um trabalho que começou com a SAF, do John Textor, com investimento e competência. O investimento do Botafogo veio acompanhado de uma boa dose de felicidade nas escolhas dos seus profissionais de scout, de comissão técnica, montagem de elencos. O elenco esse ano, o elenco do ano passado já era um excelente elenco, que acabou perdendo o título brasileiro nas condições que perdeu. O elenco desse ano é ainda melhor. O Botafogo não teria condições no ano passado de chegar numa semifinal de Libertadores e deixar de fora tantos titulares sem que a qualidade do time caísse tanto. Óbvio que caiu, óbvio que sempre vai haver uma queda. Mas não poderia fazer isso em 2023. Não poderia se dar ao luxo que se deu em 2024. Então é um trabalho, é uma vaga na final que não vem por acaso. Que vem com dinheiro? Vem. As pessoas vão falar de SAF, vão falar de John Textor, de fair play financeiro, de um monte de coisa. As pessoas podem falar do que quiserem. Agora, não podem deixar de reconhecer a competência do Botafogo, a competência não só dos seus profissionais de scout, de análise de desempenho, a própria competência do John Textor, por exemplo, ao esperar pelo Arthur Jorge, ao ter a convicção, eu quero o Arthur Jorge. Eu quero esse modelo de jogo, eu quero esse modelo de trabalho. Até correndo risco nessa espera, porque o Botafogo encarou uma pré-Libertadores com um técnico interino, com o Fábio Matias e o Júnior Santos, não se esqueçam, o Botafogo está na final, vamos olhar para trás, muito por causa do que o Júnior Santos, muito pelo que o Júnior Santos fez na pré-Libertadores. O Júnior Santos botou o Botafogo na Libertadores. E o Arthur Jorge chegou, era o plano A, B, C do John Textor, esperou algumas semanas para trazer o Arthur Jorge. Então, o Botafogo chega nessa decisão pelos seus acertos, não é só pelo seu investimento. Tem muito clube que tem dinheiro e gasta mal. O Botafogo gastou bem e acertou muito mais do que errou ao longo do ano de 2024. Alguns acertos até que vieram como aprendizado dos erros de 2023. Daqui a um mês, a final é contra o Galo. Em um mês, muita coisa acontece, até porque os dois estarão envolvidos em decisões. O Atlético tem 2 jogos de final de Copa do Brasil e o Botafogo tem uma reta final de Campeonato Brasileiro para disputar com o Palmeiras. Acho que como bola jogada, como desempenho de cada equipe, vejo um favoritismo leve para o Botafogo. Mas o Botafogo chega numa final pela primeira vez. O Atlético Mineiro já foi campeão de Libertadores. O Atlético Mineiro tem jogadores muito experimentados, muito rodados, campeões, muita qualidade do meio para frente. E é jogo único. É muito difícil cravar um prognóstico para essa decisão. Uma decisão brasileira, uma decisão inédita e que pode ter um campeão inédito. Botafoguense, perdeu para o Peñarol?
time misto, passou um sustinho aqui, outro ali, mas quem é campeão de Libertadores sem passar susto? Tem que festejar e muito essa comemoração. Vai chegar o Natal, mas não vai chegar o bendito 30 de novembro, o dia da decisão em Buenos Aires. Parabéns, Fogão. É tempo de Botafogo. É muito bom ver um gigante como o Botafogo sendo resgatado pro futebol brasileiro, pro futebol mundial. Minha diretoria, os brasileiros passaram mais uma final da Opressores da América, como alguém bem disse aqui ontem. O Brasil faz outra final de Libertadores, chupa a Argentina, chupa o Uruguai, chupa todo mundo quem manda nessa porra. Somos nós, 3-1 pro Peñarol. Não senti, assim, em nenhum momento ameaçado. Não senti ameaçado peraí, ligou o negócio da TV aqui. Não senti em nenhum momento ameaçado a classificação do Botafogo. Acho que o Botafogo flertou em alguns momentos com transformar o jogo num perigo, mas em nenhum momento eu acho que o Botafogo teve assim o Peñarol pode estar perto de virar, alguma coisa assim. Em nenhum momento eu vi isso. Não é para. Claro que o botafoguense, né, por experiência própria, por tudo que ele tem aí no histórico, né, ele já estava pensando ali no final, puta que eu pariu, será que vai acontecer isso, será que não vai e tal. Mas não, eu não acho, não. Acho que o Botafoguense sofreu porque o jogo foi difícil mesmo. É o Peñarol lá, o Peñarol ganhou o jogo, ganharia provavelmente, porque, né, tá em casa, é um time grande, torcida e tal. O Peñarol não vai. O Peñarol, na minha opinião, cara, eu achei em algum momento do jogo hoje, antes do jogo, eu achei que o Peñarol ia entrar em campo babando, desesperado para fazer o resultado em cima do Botafogo, para tentar fazer 2-0 no começo do jogo. Não foi o que aconteceu. O Peñarol jogou uma partida pela dignidade dele, e se no decorrer da partida ele pudesse ter alguma possibilidade, ele tentaria. Mas ele não entrou em campo que nem um psicopata para cima do Botafogo, como eu achei que ele iria, para tentar fazer 2-0 com 15, 20 minutos e criar uma possibilidade real de classificação. Eu acho que eles entraram muito mais com a cabeça de, cara, vamos sair daqui com dignidade, ganhar o jogo do Botafogo, né? E é isso. Se der, a gente pensa no final, mas é isso. Vamos jogar o que a gente pode e tal. E não deram muito pontapé, não fizeram do jogo uma guerra. Os meus amigos que estão lá relataram que chegaram no estádio com tranquilidade, tirando uma pedrada ou outra individual, assim, coisa de um torcedor ou outro. Foram bem tratados pela polícia, chegaram lá em segurança. Pelo que eu vi do tamanho do estádio, dificilmente eles vão sair sem segurança, né? Vai ser tranquilo, porque eles botaram para um estádio maior. Então, assim, eu não acho que o Botafogo tenha sido ameaçado. Daí a dizer que eu acho que o Botafogo jogou a partida que ele tinha que ter jogado, também vai um abismo. O Botafogo jogou mal, muito mal. Em nenhum momento o Botafogo teve a tranquilidade de olhar e falar, caralho, se eu botar no chão, eu sou melhor que eles. Eu tenho espaço, eles não. Porra, bota a bola no chão, na hora do contra-ataque, sai tocando a bola, tu vai matar o jogo. O Botafogo vai fazer 2 gols ali com maior tranquilidade. Só que, assim como o Galo ontem, a vontade de jogar a bola pra frente, falar que se foda e eu fico aqui atrás me defendendo. Cara, é uma estratégia, funciona, com 5-0 ela tem argumento. Eu não gosto, eu prefiro fazer a porra do gol lá e matar o que tem que matar logo de cara, porque não tem porquê. Se o Botafogo bota no chão, esquece. Não tem a menor possibilidade do time dos caras fazer frente ao Botafogo. O Botafogo poupou os jogadores ali, 4 jogadores pendurados, né, 3 pendurados e o Almada. Deu um recado ali que acreditava que o jogo estava ganho. Eu achei um pouco perigoso. Eu até falei ontem aqui que se fosse eu colocaria o time titular e tiraria os caras com 30, tipo, ó, não saiu gol até os 30, sai todo mundo, beleza, para não tomar cartão, né, tiraria os 4 pendurados. E o que o goleiro do Peñarol fez, cara, é um negócio que, você pega um goleiro, ó, o goleiro do Peñarol, o Aguirre, ele tem 31 anos, ele foi emprestado pelo Peñarol a vida inteira dele, a carreira inteira dele, o Peñarol emprestou ele para times menores. Em diversos desses times menores, como o Querétaro do México, ele era reserva e voltava do empréstimo ao Peñarol, e o Peñarol emprestava ele de novo. Na temporada passada ele era reserva do América Mineiro, ninguém vai lembrar porque ele era reserva. Ele era reserva do América Mineiro, ele volta pro Peñarol, ganha a posição de titular no Peñarol e disputa uma semifinal de Libertadores. E faz uma bosta dessa que ele fez no intervalo do jogo de hoje. Agora, um jogador primeiro que era um goleiro medíocre, senão ele não tinha a carreira medíocre que ele tem. Agora, o cara fazer uma merda dessa no intervalo de um jogo de Libertadores, semifinal, meu irmão, aí você não tem que mandar o cara embora. Você tem que dar 3 tapas na orelha do cara. Fala, meu, você tá de sacanagem, mano. Você tem problema mental. Você imagina a cara do treinador do Peñarol, do Aguirre, quando ele entra no vestiário, olha pro cara, o cara fala, então, professor, eu acabei de ser expulso. Caralho, porque eu dei um pisão no...
É um imbecil que não tem... Olha, cara, um dos lances mais imbecis que um jogador já fez na história do futebol, o cara fazer um negócio desse. Foi inacreditável. Nenhum jogador, tirando o Matheus Ponte, que é reserva do Botafogo, ficou fora da decisão. Isso é ótimo. Os dois times vão completinhos para a final, tirando as suas contusões, evidentemente, que já aconteceram e as que podem acontecer, né? Acho que o Bernardo, por exemplo, não tem condição e tal. E vamos ter uma final de dois gigantes aí que por muitos anos ficaram adormecidos no futebol brasileiro e hoje protagonizam o futebol da América e chegam à final dos opressores da América, que é o novo nome do torneio, a partir do momento que o Brasil mandou todo mundo ficar pianinho. Quem manda na gente, quem manda nessa porra é a gente. Mas não gostei da atuação do Galo ontem, não gostei da atuação do Botafogo hoje. Porém, entendo que a situação dos dois times era muito cômoda e, portanto, os dois times podiam abrir mão de jogar futebol para sair com a classificação e conseguiram. Eu só acho que se você botar a bola no chão e você é melhor que o adversário, você ganha o jogo. Então, não sei por que o Botafogo não... E o Galo também, né? Não sei por que os dois, em determinado momento do jogo, não botaram a bola no chão e falaram, vou tocar a bola e eu vou chegar e vou fazer o gol, porque eu sou muito melhor que os outros, né? Então, é isso. Os dois estão classificados, deu Brasil. Nosso Cruzeiro também passou do Lanús lá, mais um argentino que se fudeu. Já temos um brasileiro na final da Sul-Americana. E para fechar a festa, é o Corinthians amanhã dar uma porradinha no Racing e a gente ter Cruzeiro e Corinthians em uma, Galo e Botafogo em outra, duas finais maravilhosas, porque não são, tirando o Galo, que eu acho que estava ali já há alguns anos como protagonista, não são clubes que nos últimos anos vêm sendo protagonistas e chegando em decisões, né? Então é muito legal você ter três times ali que nos últimos anos estão sofrendo e tal, e de repente voltam e retomam o protagonismo do futebol da América do Sul. Eu fico muito feliz. Se o Corinthians ganhar amanhã, eu vou ficar muito feliz com as duas finais brasileiras. Chupa Comembol. E, Edinaldo, aprende aí, Edinaldo. Quem manda nessa porra é a gente. Agora vai lá e bota as coisas pra ser do seu jeito, Edinaldo. Deixa de ser bunda mole. Bom, pessoal, é isso aí. Eu fico por aqui. O vídeo tá muito longo já. No próximo vídeo eu faço considerações finais. Falo coisas sobre o jogo no final do vídeo, pra gente dar uma comentada melhor, um apanhado geral. Mas o vídeo tá muito grande, então antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos. Fogão classificado e Fogão líder. Tem que respeitar. Até o próximo vídeo. Valeu!